Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta caminhada quaresmal, nós rezamos bastante. Nós estamos sempre em comunhão com o Senhor nesta caminhada para a Páscoa. Mas qual é a oração que verdadeiramente agrada a Deus? E que nós, por esta oração, saímos justificados deste encontro com o Senhor. Vamos acompanhar Jesus nos ensinando no Santo Evangelho de hoje. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que ensinamento maravilhoso. Como é necessário e indispensável todos os dias escutarmos a palavra que nos ajuda a nos reconciliar conosco mesmo, com os irmãos e irmãs, a partir deste amor, desta intimidade com o Senhor. Aqui Jesus ensina para todos aqueles que confiavam nos seus méritos, nas suas ações, naquilo que se cumpria, naquilo que de fato realizava. Ou seja, uma justiça que era exercida por aqueles que confiavam em sua própria ação, uma justiça que tinha direitos e deveres. Para os que confiavam na sua própria justiça, os deveres é tudo aquilo que o próprio fariseu rezava em seu íntimo, aquilo que era o seu dever, de pagar o dízimo, como diz aqui, pagava o dízimo e jejuava 2 vezes por semana. Para ele, o seu crédito, por jejuar 2 vezes por semana e pagar 10% de toda a sua renda, o dízimo, o seu crédito era porque não era igual aos ladrões, os desonestos, nem como os cobradores de impostos, os adúlteros. Então ele por si só dizia: eu já estou justo, porque eu não sou como esses, e ainda pago, ainda faço aquilo que prescreve a lei. Veja, Jesus diz que esta pessoa, este orante, ele era de fato uma pessoa muito arrogante na sua oração. Ele não tinha humildade. Ele é uma pessoa que acreditava que já estava justo e não dava possibilidade a Deus de poder julgar se de fato aquela ação era favorável a ele, a Deus ou não. Jesus diz que o outro, não só porque era pecador e cobrador de impostos, deixemos claro, mas pelo modo que ele rezava, pela sua humildade como pecador. Só tinha débitos, só tinha deveres diante de Deus,
sou pecador. Senhor, sou pecador. Tem piedade de mim. Jesus diz que quando nós rezamos assim, na época dele e hoje, devemos rezar com humildade. Não é nos desprezar, nos humilhar. Não é nesse sentido de nos desfazer como filhos e filhas de Deus, batizados do Senhor. Não é isso. É rezar com humildade. Rezar com humildade é você saber que nós precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. É Ele que vai decidir, é Ele que vai acolher, é Ele que vai nos dar como retorno a partir daquilo que nós estamos rezando. Como é importante o evangelho de hoje. Muitas vezes nós já dizemos, eu faço isso, faço aquilo, faço dessa maneira, como se já tivesse garantido a minha salvação. Nós não temos esse poder, só quem tem esse poder é Deus. Mas se eu estou caminhando nesta caminhada de santidade, humildemente eu coloco nas mãos de Deus. Senhor, me dá forças para continuar caminhando em tua direção. Senhor, me dá forças para continuar amando, para continuar sendo esse teu anunciador. É assim que agrada a oração a Deus, como diz o Santo Evangelho de hoje. Que seja assim, você, eu, nós, a sua família, e assim nós iremos ser justificados, como disse o próprio Jesus. Ou seja, a nossa oração será agradável ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.